Sagrada Família de Nazaré, Maria, Jesus e José, modelo perfeito de doação, ajude as famílias em sua missão. Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos concluindo 2025 e concluímos este ano com o Evangelho deste domingo, dia 28, festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Uma festa muito bonita que a igreja celebra sempre após o Natal. E o Evangelho que nos é proposto é Mateus capítulo 2, versículos de 13 a 15, depois versículos de 19 a 23. O tema que eu escolhi para este domingo é o seguinte: Deus está sempre ao lado de sua família. Vamos lá então. O evangelista Mateus é um grande teólogo, provavelmente é ele o escriba que, como Jesus disse, tira coisas novas e antigas de seu tesouro. Ao apresentar a figura de José, pai de Jesus, com grande habilidade, o evangelista funde, neste personagem José, grandes libertadores da história de Israel. O primeiro, José, filho de Jacó, que havia sido vendido pelos irmãos, mas que salvou sua família, trazendo-a para o Egito. O segundo personagem que está fundido na figura de José, o pai terreno de Jesus, é Moisés, o grande libertador que salvou o seu povo, levando-o para longe do Egito. Comecemos a ler então o texto do Santo Evangelho, capítulo 2, versículo 13, primeira parte. Você já começa a enxergar aí na sua telinha também. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse... Veja bem, no texto grego, literalmente se diz, eles haviam acabado de sair. Ou seja, os magos haviam acabado de sair quando um anjo do Senhor. Eis que aqui entra em ação o anjo do Senhor. Uma fórmula que indica não um anjo enviado pelo Senhor, mas o próprio Deus, quando ele se comunica com os seres humanos. Neste evangelho, ele aparece em 3 momentos importantes. O primeiro para anunciar a vida de Jesus para José, seu pai, para defendê-la agora, como vamos ver no evangelho de hoje, das conspirações assassinas do rei Herodes. E no momento, a terceira vez que aparece o anjo do Senhor em Mateus, é no momento da ressurreição, a fim de confirmar que a vida, quando vem de Deus, é indestrutível. Aqui o evangelista fala dos sonhos de José, como os sonhos do patriarca Jacó, o homem dos sonhos, como está escrito no livro de Gênesis. Prossigamos lendo a segunda parte do versículo 13 do capítulo 2 de Mateus. Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Por que isso? Herodes era um rei ilegítimo. Não tinha sangue judeu nas veias e estava obcecado de qualquer um que tivesse poder de tirá-lo do seu trono, a ponto de chegar a matar, vejam só vocês, 1 de membros da sua família e até 3 filhos dele. O último filho que ele mandou matar foi morto pertinho da morte dele mesmo. Mas o evangelista, usando a figura de Herodes, que representa a figura do faraó que ordenou o massacre no Egito de todos os filhos do sexo masculino do povo judeu, e por intervenção divina foi salvo só Moisés. Então aqui o evangelista está querendo fazer um paralelo entre o faraó sanguinário do Egito, que manda assassinar os primogênitos dos hebreus, e Herodes, outro sanguinário, só que dessa vez dos tempos de Jesus. Prossigamos lendo o capítulo 2, sempre capítulo 2 de Mateus, versículos de 14 a 15. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Ele acordou de noite, como diz o texto grego. O texto grego não tem o nome de José, só fala ele acordou de noite, como a noite de Páscoa, a noite da libertação. Pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Portanto, assim como José, o patriarca, salvou sua família no Egito,
O mesmo fez José, pai de Jesus. Vejam só vocês, os paralelos que o evangelista Mateus vai criando em seu evangelho. Vamos ler agora então Mateus capítulo 2, versículos 19 a 20. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. Aqui, o evangelista não faz nada além de tomar literalmente a citação do livro do Êxodo, do que está escrito de Moisés, quando o Senhor disse a Moisés em Madiã. É o 4º capítulo do livro do Gênesis. Abre aspas. Vá, volte para o Egito, porque aqueles que ameaçavam sua vida estão mortos. Fecha aspas. Então, diante desta indicação do Senhor Deus, Moisés levou sua esposa e seus filhos, colocou-os no jumento e voltou para a terra do Egito. É exatamente isso que o evangelista agora escreve sobre José, esposo de Maria. Vamos perceber os paralelos. Agora, leiamos Mateus capítulo 2, versículos de 21 a 22. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receberem aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia. De fato, quando Herodes o Grande morreu, o reino foi desmembrado e dividido. Arquelau ficou com a Judéia, Samaria e Idumeia. A Herodes Antipas, o rei que mais tarde verá as ações de Jesus, tocou a Galileia e a Pérea. Finalmente, para o outro filho, para Filipe, toda a parte ao leste e ao norte do lago de Tiberíades. Arquelau, diz o Evangelho, reinava na Judéia. Reinar no lugar de seu pai significa que ele era um assassino como pai. De fato, Arquelau começou seu reinado com um massacre de 3.000 judeus. Isso mesmo. O poder é sempre assassino. Em face dos dons de Deus, o poder responde sempre com o terror. E diz ainda o evangelista, depois de receber um aviso em sonho, novamente os sonhos de José retornam. Olha só, os sonhos de José retornam. Mateus capítulo 2, versículos 23. E foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Enquanto a Judéia deve seu nome a Judá, um dos patriarcas de Israel, esta região no norte, na fronteira com os pagãos, era tão desprezada que o profeta Isaías, no capítulo 8, desejando identificá-la, dizia: o distrito dos judeus, ou dos gentios, melhor dizendo. O distrito dos gentios, quer dizer, o distrito pagão. E a palavra distrito em hebraico é Galil. Galil origina o nome Galileia. Então, Galileia vem da palavra hebraica Galil, que significa distrito, distrito dos pagãos. Então, parece uma área perdida essa daí, da onde vem Jesus e para onde ele vai. E foi morar em uma cidade chamada Nazaré. O povoado de Nazaré nunca é mencionado nos textos da Bíblia. Não gozava de um bom nome. No Evangelho de João, conhecemos a resposta cética de Natanael, quando lhe dizem que Jesus vinha de Nazaré. E Natanael comenta: mas alguma coisa boa pode vir de Nazaré? Está lá em João capítulo 1, versículo 46. Então a aventura de Jesus nasce no mundo sombrio. Isso é bom perceber. E depois prossegue o evangelista. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Aqui temos a grande habilidade de Mateus, o grande escriba, o grande teólogo. Literalmente, o evangelista escreve Nazoreu, porque combina nessa palavra 3 termos diferentes. Em Nazoreu, Mateus combina o termo Neser, ou Nezer, que significa o broto, e é tirado do capítulo 11 do profeta Isaías, quando numa profecia Isaías diz: um broto brotará de suas raízes. Então Neser quer dizer broto, das raízes de quem? De Jessé, pai de Davi.
O outro é o termo Nazir, que significa consagrado, quer dizer o homem que vive para Deus. E finalmente, é claro, o nome de Nazaré, aquele vilarejo. Portanto, essa página é uma grande obra-prima da literatura. Teologia e espiritualidade, e o significado é: Deus está sempre ao lado de seu povo e Deus sempre desperta novos libertadores em favor de sua família. Pois bem, hoje, em vez de fazer minhas considerações pessoais, eu vou tomar emprestado um belíssimo texto de um teólogo espanhol que faleceu o ano passado, José Maria Castillo. Mas antes de transcrever aqui para vocês, de dizer a vocês a reflexão fantástica feita por José Maria Castillo, eu cito o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 21, que você já vê aí na sua tela. Minha mãe e meus irmãos são estes, os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. A igreja celebra a festa da Sagrada Família no domingo seguinte ao Natal. A instituição familiar é de importância capital para a estabilidade da sociedade. Quando em um país a família se desintegra, o tecido social se decompõe. A consequência é a violência em todas as suas formas, sobretudo a violência contra os mais fracos, as crianças, as mulheres, os idosos, os deficientes e assim por diante. Não existe um modelo cristão de família. Porque a família, antes de ser um fato religioso, é um fato cultural. Por isso, o modelo de família depende, sobretudo, da cultura em sua totalidade, não da dimensão religiosa da cultura. O magistério da igreja se empenha em defender que existe um único modelo de família, deduzido de uma pressuposta lei natural, a família patriarcal, uma vez que, segundo os teólogos católicos, o matrimônio heterossexual e monogâmico teria sido instituído por Cristo, fiel a essa pressuposta lei natural. Porém, não existe argumento teológico algum que possa demonstrar que isto seja assim, e tenha de ser assim. No mundo, sempre tem havido tantos modelos de família quanto os modelos de cultura. Não nos esqueçamos que a família tradicional não era uma unidade religiosa, mas uma unidade econômica. Sim, uma unidade econômica, que se regia e se regulava por interesses econômicos, segundo as leis, usos e costumes do direito romano e mais tarde do direito civil. Há de se esperar até o Concílio de Latrão II, no ano de 1139, para se ouvir falar do caráter religioso do matrimônio. Vejam só vocês. Jesus foi muito crítico com a família, com a sua família, por exemplo. Confiram lá em Marcos capítulo 3, versículo 21. E sobretudo com a família em geral. Confiram Mateus capítulo 10, versículos de 34 a 42. Para Jesus, as relações comunitárias baseadas na fé se antepõem às relações de parentesco, baseadas nos laços de sangue. As relações de parentesco são obrigatórias. As relações de fé são livres e fonte de liberdade. O ideal é a relação pura, baseada na comunicação emocional, no respeito, na delicadeza extrema e na transparência que centra seus esforços em entender o ponto de vista do outro. Pois bem, e agora, concluindo essa nossa reflexão do Santo Evangelho deste domingo, o último deste ano, festa da Sagrada Família, rezemos juntos. Você vai ver a oração já aparecer para você também. Nós te louvamos e bendizemos, Pai, porque mediante teu Filho, nascido de mulher, pelo poder do Espírito Santo, nascido sob a lei, tu nos redimiste da lei e encheste a nossa existência de luz e de nova esperança. Que as nossas famílias sejam acolhedoras e fiéis aos teus projetos, ajudem e apoiem os sonhos e os novos entusiasmos dos seus filhos, envolvam-nos de ternura quando estão frágeis, eduque-nos a amar-te e a todas as tuas criaturas.
A Ti, nosso Pai, toda a honra e toda a glória. Que todos tenham uma feliz entrada no ano novo de 2026. Deus vos abençoe sempre e obrigado de coração a vocês que nos acompanharam durante todo este ano de 2025 nas meditações do Evangelho Dominical. Deus vos abençoe e um abraço de coração a vocês.